dia a todos. Mais um episódio de Café com o Presidente. Estamos aqui com o Dr. José Luiz Amaral, assessor do nosso secretário de Saúde, assessor da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, do Dr. Eleusis Paiva, e vamos ter mais um Café com o Presidente. Muito obrigado, ouvinte, por essa assistência. E ele veio nos brindar aqui com um bate-papo bastante importante para o neurocirurgião sobre a política de saúde do Estado de São Paulo, mas que também atinge neurocirurgiões de vários estados que vêm trabalhar aqui, né? Então, hoje, a nossa população de neurocirurgiões, a grande metade está aqui no Estado de São Paulo e a maior parte também é oriunda de nascimento de outros estados, como eu próprio, né, que nasci em Salvador e sou neurocirurgião aqui no estado de São Paulo. Trabalhei no serviço público e hoje as características da época que eu trabalhei são completamente diferentes e por isso a gente vai fazer um bate-papo aí para o jovem neurocirurgião que vai querer trabalhar no serviço público. Bom dia, doutor José Luiz. Muito bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês e discutir esses temas tão relevantes e que afetam uma especialidade absolutamente crítica no que concerne a atenção à saúde pública ou privada. E como é que o senhor vê hoje a inserção do neurocirurgião dentro da política de saúde governamental aqui no estado de São Paulo? Pois então, hoje algumas especialidades, e a neurocirurgia em particular, são de difícil provimento. Nós temos poucos neurocirurgiões em função da demanda que a sociedade hoje nos traz. Portanto, prover aos vários equipamentos de saúde que nós temos de neurocirurgiões qualificados é um grande desafio. Muito bem. E quais são as novas propostas do governo do estado na implementação de salários, já que ele foi o inovador, o nosso governador, o governador Tarcísio, ele deu esse plus no salário, né, daqueles que atendem no SUS, e isso foi uma motivação muito grande, inclusive, para ter uma movimentação nacional para tentar equiparar o estado de São Paulo e o que pelo governo federal, o que está já sendo feito, né? Então, a vanguarda sempre ocorre em São Paulo e felizmente a gente consegue modelar essa política de salários. Então, são vários os desafios que a gestão da saúde num estado de mais de 40 milhões de pessoas, 645 municípios, tem. Uma delas é a valorização das intervenções, a valorização da prestação de serviço. Nós temos há décadas uma tabela do Sistema Único de Saúde, conhecida tabela SUS, que de tão defasada que passou a ser irrelevante na contratação de serviços de saúde. Para a imensa maioria dos prestadores, sejam os prestadores individuais, sejam as instituições que prestam serviço, nem mais consideram os valores constantes da tabela SUS, uma vez que eles se afastam tanto da realidade que qualquer intervenção dentro daquilo que ficou conhecido como a tabela SUS é um prejuízo. Portanto, trabalhar mais dentro da tabela SUS representava ter mais prejuízo. A maioria dos serviços de saúde para o sistema público ele é prestado pelas filantrópicas, pelas Santas Casas, e todas elas se encontravam em fase falimentar. Então, era necessário encontrar uma solução
mas uma solução técnica para melhorar a valorização das intervenções e contemplando diferenciadamente as intervenções que hoje representam maior desproporção entre oferta e demanda, filas mais longas, filas de difícil movimentação. Então, passou-se a fazer um estudo muito profundo, muito extenso, por uma equipe muito qualificada, que se reuniu em torno do secretário de Saúde. Então, nós temos, ao lado do secretário hoje, trabalhando pessoas como o Gabardo, como o Alberto, como o Dr. Renilson, que, enfim, pessoas muito gabaritadas e que reviram todos os procedimentos, todas as intervenções contempladas na tabela do SUS. E em várias dessas intervenções, para torná-las viáveis, foi necessário multiplicar os valores por 4, 3, 5 vezes o valor anterior da tabela do SUS. E, portanto, este rearranjo permitiu viabilizar um grande número de procedimentos e a neurocirurgia também. Bom, as filantrópicas passaram a encontrar uma viabilidade. Esse foi o primeiro passo. E a partir daí, nós estamos vendo que outros estados e o governo federal também buscou acompanhar essa movimentação. Isso é absolutamente essencial. Ao lado disso, houve também um incentivo aos municípios, para que os municípios também melhorassem a qualidade da atenção. Veja, não adianta eu simplesmente atender um grande número de pacientes hipertensos. Eu preciso controlar a hipertensão dessas pessoas, preciso oferecer atenção qualificada, eu preciso oferecer pré-natal para as gestantes, eu preciso oferecer vacina para a população que delas que da vacina necessita. Então, criar um mecanismo de aumentar o apoio que o Estado dá aos municípios a partir de incentivos centrados na qualidade da atenção foi uma outra estratégia. Então, as duas estratégias de valorização chave nesta gestão têm sido a tabela chamada tabela do SUS paulista, que é um aditivo que se faz à tabela do SUS, não é multiplicar a tabela do SUS por um determinado valor, é recompor em um grande número de procedimentos, valores de tal sorte a torná-los viáveis. Se o sistema federal acompanhar esta tendência, e a ideia que nós temos aqui, busquem acompanhar, é lógico, é correto isso, provavelmente nós vamos poder agora desviar esse valor, esse investimento, para outros setores que também são igualmente carentes. Não houve um grande apoio do governador Tarcísio a essa iniciativa. Foi necessário retirar recursos muito significativos do Tesouro do Estado para poder acrescentar essa compensação. E isso porque o governador compreendeu que, sem dar esse passo, nós não poderíamos ir adiante. Mas a outra vertente de atuação da Secretaria de Saúde tem sido na integração dos recursos que o Estado possui. O Estado é o Estado maior do país, 44 milhões de pessoas, tem centenas de municípios, uma grande complexidade, municípios pequenos, municípios grandes, municípios ricos, municípios nem tanto, mas o que nós precisamos é equilibrar as demandas com a oferta dos equipamentos de saúde. Há equipamentos de saúde que poderiam receber mais
mais pacientes, portanto, atender a demanda, e há outros que estão sobrecarregados. Então, redistribuir isso num processo de regionalização, isso tem sido o outro foco da atenção da equipe que trabalha hoje na Secretaria de Saúde. Muito bem. A pergunta: vale a pena o neurocirurgião jovem, e mesmo sênior, por que não, trabalhar no SUS? Sim, claro que vale a pena. Veja, nós, por todas as razões do mundo, por razões éticas, porque para satisfazer a nossa vocação, nós fazemos medicina para aliviar o sofrimento do próximo. E nós temos de 200 milhões de pessoas, 150 milhões que dependem exclusivamente do SUS. É para elas que nós para elas é que nós trabalhamos, para elas é que nós nos aperfeiçoamos, enfim. E é o SUS, e é no SUS que nós vamos poder encontrar uma forma de atendê-lo. A saúde suplementar é muito importante, ela suplementa o sistema público, mas será no sistema público que nós vamos encontrar a satisfação da nossa vocação e a solução dos problemas de saúde do país. Portanto, é necessário que nós atentemos para este espaço, que é o Sistema Único de Saúde, mas também é necessário que os gestores do sistema de saúde entendam que é necessário valorizar os profissionais que ele tem dedicados a ele. Nós não podemos imaginar que alguém que se dedica 10 anos ou mais, no caso da neurocirurgia, são mais de 10 anos, a sua formação não seja valorizado ao longo da sua vida profissional. Portanto, se nós não fizermos isso, se os gestores do Sistema Único não fizerem isso, ninguém vai investir 10, 12 anos da sua vida numa preparação profissional que não resulte em meios para se manter, para manter a sua família, para educar seus filhos, para viver de maneira digna. Portanto, é fundamental que haja também do gestor público uma preocupação nessa direção, senão nós não vamos conseguir uma atenção qualificada à saúde da nossa população. Você acha que nos próximos anos os cargos de carreira do SUS vão ser substituídos pelos médicos que trabalham nas organizações de saúde, das OSs? Pois então, o futuro só a Deus pertence, não é isso que nós costumamos dizer. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas o que nós encontramos hoje é uma dificuldade muito grande de administrar recursos humanos no sistema público, na administração direta. A iniciativa privada tem muito mais flexibilidade para gerenciar recursos humanos. Então, é muito mais fácil você contratar, você modificar contratos, você adaptar a oferta de serviços à realidade no sistema privado, numa instituição privada, do que numa instituição pública. Portanto, tem havido uma tendência progressiva a transferir a atividade fim, a atividade operacional, a organizações privadas, sejam organizações sociais, sejam as filantrópicas, como Santas Casas, por exemplo, que é o maior sistema aqui brasileiro, ou até
para as instituições universitárias. Este é um nicho separado. Então, essa tendência faz com que mais da metade dos equipamentos hoje do Sistema Único de Saúde sejam filantrópicos. E dos que não são filantrópicos, dos que são próprios do SUS, sejam operados, mais da metade deles, por organizações sociais, hoje, que é um modelo bastante definido. Então, imagino que se essa tendência perseverar, nós teremos, num futuro muito próximo, poucos hospitais, poucas instituições de administração direta integral, tá? Pouquíssimas, eu acredito que hoje estejam nessa condição. A maior parte delas ou estão gerenciadas e operadas por organizações sociais ou, pelo menos, parcialmente supridas por organizações sociais. Então, este é um modelo que, de uma maneira integral ou parcialmente, tem sido melhor sucedido. Portanto, o futuro é difícil prever, mas imagino que nós tenhamos mais probabilidade de nos encaminhar para uma situação como essa do que voltar ao modelo anterior de gestão direta. Agora, é importante que a administração do sistema, o controle do sistema, permaneça público. Esta é uma obrigação do Estado, garantir que há uma coordenação do sistema de saúde, que há uma garantia de qualidade na aplicação de recursos e intervenções. Se você estivesse começando a sua carreira, formado em anestesiologia, que era a sua proposta de vida, você acha que hoje, 2025, um jovem formado, vale a pena fazer a residência no SUS? E um médico formado, a residência de anestesia no SUS, que é o seu caso, ou de neurocirurgia? Porque na minha época valia muito a pena. Eu lembro quando eu estava prestando, as residências do SUS tinham um volume extraordinário, grandes preceptores, né? Posso dizer que na época o Heliópolis era federal ainda, não era SUS, era INAMPS, né, que a gente chamava, e era uma grande ambição nossa, né? Estar no hospital federal, agora estadual do SUS, nos anos 90, né? Como é que você vê isso hoje? O residente ele deve ainda ter essa esperança que ele vai sair bem formado no SUS? Bom, então, essa é uma questão que precisa ser trabalhada muito além de uma resposta simples. Sim, né? A resposta é sim, mas eu acho que aqui cabe falar ir um pouco além. Tá? Nenhum de nós se dispõe a enfrentar 10 anos de formação em tempo integral. Medicina não é uma formação em tempo parcial, é em tempo integral. Portanto, ninguém se dispõe no melhor momento da vida. Eu estou com 18, 19 anos, jovem, eu vou fechar tudo e vou ficar 10 anos, os próximos 10 anos, dedicado à minha formação. E não ter esperança. Portanto, é claro que todos nós temos esperança de nos qualificarmos. Mas quando nós vamos escolher este caminho, escalar uma montanha tão alta, nós temos que nos preparar e escolher em que lugar da montanha nós vamos colocar o nosso piolê lá, amarrar a nossa corda e subir, né? A educação médica hoje no país degradou-se de uma maneira muito séria. Então, 450 faculdades de medicina, isso faz com que nós nos percamos. Tá?
Dentro dessas 450, quais são as que realmente nos oferecem possibilidade de ver as nossas esperanças realizadas e quais são aquelas que vão nos afastar da nossa realização? É verdade. São 450. Talvez dessas 450 nós encontremos umas 50 que nos permitam, vamos dizer, preencher as nossas expectativas. Temos que primeiro escolher essas 50. Depois, terminados aqueles 6 anos de preparação geral, vamos ter que escolher a residência. Aonde é que nós vamos fazer a nossa especialização? Aqui tem uma porção de caminhos enganosos, né? Nós vamos fazer essas especializações de garagem, nós vamos fazer especializações à distância, nós vamos fazer esses cursos de pós-graduação que hoje se tenta impingir como programas de residência médica. Nós temos que escapar dessas armadilhas, né? Então, o jovem tem de saber que elas existem, não são poucas, são muitas, e que ele tem de escapar disso. Portanto, ele tem que encontrar programas sérios. Ele vai encontrar programas sérios e aonde ele pode encontrar os melhores cenários de prática é no próprio sistema público de saúde. E o sistema público de saúde tem de também se preocupar com a qualificação dos profissionais de saúde que ele está preparando para as próximas gerações. Não apenas resolver as questões assistenciais, mas também é uma prioridade a formação de profissionais de saúde, formação contínua dos que já estão especializados e a especialização dos novos. Então, isso é algo que ele vai encontrar nos grandes hospitais que você mencionou, que ele vai encontrar nas grandes instituições que você menciona, e aí cabe ao bom navegador escolher o caminho. E nesse tocante, por exemplo, a tecnologia que eu tenho visto que agora tem sido reimplementada, durante um tempo ficou negligenciado, e agora eu tenho visto, né, empreendimentos importantes, né? Tenho visto tanto aqui, por exemplo, eu tive na Bahia, em Feira de Santana, eu vi um hospital do SUS, né, o Clériston Andrade, com toda a tecnologia, e me animou bastante. Isso na Bahia, que é outro tipo de governo, né? E aqui eu tenho visto grandes investimentos, né, também na área de saúde pública, mas eu acho que ainda falta bastante. Você vê essa perspectiva de ter esse contínuo aí nos próximos anos? Tem de haver. A sociedade não admite mais retrocesso. Nós vivemos nos últimos 50 anos uma revolução do ponto de vista da atenção à saúde. Essa revolução começou na comunicação. Antigamente, quando eu queria saber onde é que estava a novidade, eu tinha que sair do Brasil, ir para um congresso em algum lugar no hemisfério norte, né? E ir lá buscar as últimas informações. Hoje, as informações estão disponíveis aqui no nosso telefone. Eu tenho uma dúvida, eu tento me esclarecer aqui mesmo. Bom, mas não sou eu. São 220 milhões de pessoas que têm, hoje no Brasil deve ter uns 300 milhões de telefones, no Brasil mais do que telefone, né? Então, todo mundo tem informação e todo mundo sabe qual é a maneira mais eficiente de resolver os imensos problemas e complexos problemas que nós temos. Portanto, a tecnologia está presente nos nossos telefones, nós sabemos como utilizá-la. Ninguém mais admite retroceder e ninguém mais admite que você vai tratar os pacientes sem uma ressonância quando ela for necessária, uma tomografia como ela for necessária, os vários equipamentos que nós precisamos.
A inteligência artificial chegou para ficar e para expandir as nossas capacidades de solucionar problemas complexos. Bom, portanto, é para lá que nós vamos. Mas nós não podemos deixar de lado o fato de que a medicina não é simplesmente um agregado de informações técnicas ou de intervenções técnicas. A medicina representa um esforço de reunir a vontade de ajudar o próximo com a ciência. Só a ciência não resolve, vamos dizer, não satisfaz aquele que lhe procura sofrendo. As pessoas querem que você tenha ciência, que você tenha também a vontade de ajudar, a solidariedade, a compaixão. Acho que aqui é o termo mais importante aqui. E que você tenha a ética. Sem essas três, você não tem medicina. Você tem técnica, você tem pessoas que têm vontade de ajudar, mas você não tem medicina. Você precisa compaixão, você tem vocação, precisa ter tecnologia a mesma que se tem no hemisfério norte, nós temos que ter aqui, não faz sentido que seja diferente. O nosso paciente não vale menos do que um paciente canadense, alemão, inglês, francês, enfim, todos merecem a mesma qualidade de cuidado. E nós temos que fazer isso dentro das normas éticas que guiaram a nossa profissão desde dos 300 antes de Cristo. Né? Então, portanto, eu penso que esse é um conjunto de expectativas que norteiam o nosso futuro. Eu espero que a gente caminhe sempre nessa direção, com incorporação de tecnologia a partir de boas evidências, que não é toda tecnologia que acrescenta, algumas pelo contrário, mas sem perder a humanidade que caracteriza a profissão médica e sem nos afastarmos de princípios éticos. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou, né, de uma colega do interior de São Paulo. Ela trabalha no SUS e ela gostaria de saber qual é a perspectiva das filas de cirurgia para cirurgia programada eletiva diminuírem nos próximos anos. Há algum planejamento do governador para aumentar isso, que vem diminuindo, mas numa aceleração maior, porque nós temos uma grande demanda represada de cirurgias eletivas no Sistema Único de Saúde, e ela perguntou especificamente para o estado de São Paulo. E, por coincidência, nós não combinamos antes e a consulente também não combinou, mas eu estou vindo de um hospital onde estou trabalhando nesse momento, e hoje nós tivemos uma reunião especificamente voltada para regulação em filas. Então, hoje começamos às 7 horas da manhã uma discussão sobre regulação em filas com o Dr. Napoli, que foi o idealizador do SAMU e do sistema de regulação do Estado de São Paulo. Então, foi especificamente as filas. O importante de uma fila é saber qual é a dinâmica dessa fila, não apenas o seu tamanho, é a sua dinâmica. Nesse hospital, que é um hospital de administração direta, que eu estou dirigindo nesse momento, um dos desafios é fazer com que as filas daquele hospital se integrem nas filas do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo e não sejam filas daquele hospital. Então, hoje nós temos, dentro de um hospital, várias filas, porque as várias clínicas que exercem sua atividade naquele hospital têm as suas próprias filas. Às vezes, dentro da mesma clínica, nós temos diferentes profissionais, cada um com os seus pacientes e com as suas filas, como se fosse na sua vida privada.
que não é possível, ele não está na vida privada, ele tá inserido dentro de um outro contexto, que é, portanto, as filas têm que ser compartilhadas. Os pacientes cientes disso, que a fila de uma cidade é mais rápida do que a fila da outra cidade, eles se inscrevem em filas diferentes. E, portanto, você tem filas enormes e você não sabe exatamente se são as mesmas pessoas que estão em diferentes filas ou não. Tem o fato de que nós não temos um controle claro da situação daquela pessoa que está na fila. Então, quando alguém te conta assim, eu tenho uma fila de 400 pacientes para operar, você fica pensando, para você reunir 400 pacientes, isso não se faz de uma hora para outra, isso demorou algum tempo. Será que todos esses pacientes estão ainda precisando dessa intervenção ou se já foram operados em outro lugar, numa outra fila em que eles estavam? Então, o gerenciamento dessa complexidade de alternativas para a intervenção é muito importante. Então, hoje de manhã a discussão era essa. É necessário integrar essas filas. É necessário nós entendermos onde os pacientes estão. Para alguns procedimentos, para algumas intervenções, já conseguimos resultados ótimos. Então, hoje não se discute muito o transplante, por exemplo, né? Porque as filas de transplante, algumas são mais longas, outras são menores, mas todo mundo sabe onde está na fila do transplante, como é que ele está funcionando, e aí é mais fácil gerenciar as melhores oportunidades dentro do estado de São Paulo inteiro. Então é isso que nós estamos fortemente imbuídos a conseguir aqui na Secretaria, é tentar entender as filas, organizá-las, e aí não mais permitir que um paciente precise fique tanto tempo num determinado lugar, se ele pode ser atendido rapidamente no outro. Então, ao invés de nós deixarmos o sistema funcionar por si, nós precisaríamos intervir na regulação. E este é um desafio bastante grande, mas cada pequena intervenção que você faz, desde que seja bem cuidadosa, ela resulta num benefício imenso para um grande número de pessoas. Então, eu penso que muito tem sido feito no sentido de reorganizar isso, muito ainda há o que fazer. Né? E é muito doloroso quando você simplesmente faz. Logo no começo da gestão aqui do Eleuze, decidiu-se fazer um esforço muito grande para resolver, por exemplo, cirurgia de torácica. E aí, quando o pessoal resolveu atacar em intervenções programadas filas longas de cirurgia torácica, nós descobrimos que uma parte dos pacientes que estavam nessas filas já tinham passado o momento de serem operados, já estavam inoperáveis. Então, encontrar um grande número de inoperáveis nas filas significa que nós falhamos muito na sua gestão, né? Na gestão desse problema. É isso que eu imagino que é o grande desafio, né? Então, o grande desafio, essa é uma frase que me impressiona muito, com tantos recursos tecnológicos que nós temos hoje, o grande desafio é fazer com que milhões de pessoas que estão completamente fora do alcance desses recursos tecnológicos também possam se beneficiar dele. Então, mais do que encontrar um novo tratamento para alguma doença, isso é importante, é claro, é fazer com que mais pessoas tenham acesso ao tratamento que existe. Muito bom, foi uma conversa muito proveitosa e eu acho que a mensagem aí para o jovem ainda é acreditar, né? Acreditar no Sistema Único de Saúde. Outro dia nós fizemos uma brincadeira, né? Que nós vemos sempre na televisão,
O pessoal coloca um time, daí coloca outro, qual um time. E foi muito interessante, né? Nós conversando com vários colegas. Então, SUS, Obamacare, SUS. SUS, NHS, SUS. E hoje a gente conclui que talvez o sistema mais democratizado, que atinge a população mais carente em distribuição, é o SUS, Sistema Único. É uma honra muito grande. Eu queria deixar as mensagens finais aí do nosso convidado, o José Luiz, por favor. Então, eu acho que na esteira do que você acaba de dizer, Paulo, eu acho que, é claro, nós temos um sistema de saúde que tem um longo caminho à frente, portanto, tem muitos problemas a serem solucionados. Nós temos muito o que fazer. Se nós quisermos encontrar falhas, vamos encontrar muito, mas nós temos que entender que esse é o nosso sistema, isso é nosso. Então, nós temos que nos apropriar desse sistema único de saúde e fazê-lo cada vez melhor. As pessoas têm de exigir melhores resultados, têm de exigir mais qualidade na atenção, tá? Mas nós não podemos esquecer que isto é nosso. Não o tirem de nós. Exato. Nos ajudem a fazer o melhor. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado aos ouvintes. A SBN vai estar em toda parte, querendo saber o que é importante para nós sermos neurocirurgiões, quais são os caminhos para nós continuarmos a ser neurocirurgiões, e sempre que possível ouviremos todos os segmentos da sociedade e todos os segmentos da neurocirurgia. Muito obrigado.